Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente vai falar de um grande sucesso da Globoplay, a série Desalma, uma série brasileira que chegou com pompas de muito sucesso, de super produção. Depois da vinheta a gente fala um pouquinho mais. Solta a vinheta aí, Brasil! Cara, as séries brasileiras estão chegando com arrepiando. Cara, as séries. Cara, as séries brasileiras estão chegando arrebentando a boca do balão. E Desalma vem com uma pegada que tem um suspense, tem todo um mistério no ar que realmente chega com pompas de ser uma grande produção da Globoplay. Globoplay. Mas vamos começar falando então da sinopse, que tem muita informação que é muito top dessa série. Mas antes, vamos fazer aquele nosso combinado, aquele nosso pedido. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, não deixa para fazer isso lá no final porque você vai esquecer. Eu tenho certeza que você vai esquecer. Já faz agora, é só apertar o joinha ali, não custa nada. E se inscreve aqui no canal também. Confere ali no botão vermelho se você está inscrito no nosso canal. Às vezes o YouTube tira as inscrições. Então dá uma olhadinha ali, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre que tiver uma informação nova, você vai ser notificado. Ou então segue a gente lá no nosso Instagram, tá aqui o Séries em Série Oficial. Segue a gente lá, muita informação todos os dias para você sobre dicas de série. O nosso canal tá crescendo cada vez mais com muita informação bacana. Agora sim, vamos falar da sinopse de Desalma. A história, ela se passa no ano de 1988. Essa cidadezinha é uma cidade que é uma colônia da Ucrânia, ou seja, uma cidade colônia ucraniana, e que possui no seu calendário uma festa muito tradicional chamada de Ivana Kupala. Só que essa festa, ela é banida do calendário da cidade exatamente por conta de um acontecimento, desse desaparecimento, na verdade, dessa jovem no ano de 1988. E aí isso faz com que a cidade não queira mais ter o Ivana Kupala, porque eles associam que essa festa toda mística, toda misteriosa, foi a responsável pelo sumiço dessa jovem. 30 anos depois, no ano de 2018, que é o ano atual, mostrando a atualidade, a cidade ela se prepara para o retorno do Ivana Kupala. Só que alguns acontecimentos enigmáticos dentro da cidadezinha de Brígida faz com que uns suspenses sejam lançados no ar. Bom, para a gente falar de uma forma mais técnica agora de Desalma, a gente vai dividir essa análise técnica em dois pontos. O primeiro ponto é falar dessa superprodução, do investimento em relação à produção que foi feita pela Globoplay para Desalma. E o segundo ponto é em relação ao elenco que foi posto para fazer Desalma. Ou seja, dois pontos que fazem com que essa história tenha todo um desenrolar tecnicamente perfeito. Falando então da produção de Desalma. Tecnicamente perfeito, eu gosto de associar essa produção a uma escola de samba que é campeã, passando pela avenida de forma tecnicamente perfeita, como a série, mas que não empolga o público. Vocês já ouviram falar isso? Uma escola que desfila toda direitinho, não tem erros, ela é feita do início ao fim de uma forma muito perfeita, só que o público não cresce, o público não sobe junto com essa série, no caso, mas com essa escola de samba que a metáfora está trazendo. Então, Desalma tem essa pegada. É uma série tecnicamente perfeita, mas que não chega a empolgar tanto o público que assiste. Você tem que ter, inclusive, uma certa insistência para você passar dos primeiros episódios e seguir assistindo essa série. E para a gente falar um pouquinho dessa produção que é tecnicamente perfeita, não tem como a gente deixar de mencionar fotografia, cenografia e figurino, que realmente
para uma produção que é uma colônia ucraniana, com costumes e culturas daquela cidade, tudo é feito de forma perfeita. É um estudo muito bem realizado, principalmente quando a gente fala de uma série que traça duas linhas do tempo totalmente diferentes, 1988, 2018. Ou seja, toda a produção precisa ser feita de uma forma muito bem feita, porque você transita entre os dois tempos sem ter aquela... A mudança acontece de uma hora para outra. E como é que você percebe que você está no ano de 88 ou no ano de 2018? Cores quentes no ano de 88, muito bem colocadas. As roupas, os figurinos, muito bem colocados. Sem perder todo o charme que a cultura ucraniana traz e que é trazida para dentro dessa série. Ou seja, o uso das cores, o uso da cenografia, o uso da fotografia é feito de uma forma muito bem feita e que te prende, tá? Isso é feito de um jeito que vai te prender a ponto de você querer entender o que está acontecendo entre os dois tempos, que o enredo vai te trazer, e essa superprodução, essa produção muito bem desenhada, muito bem encaixada, vai te prender até o final da série. Você termina um episódio querendo começar o próximo. Sendo que agora entra o segundo ponto, que é o uso de um elenco muito bem encaixado. E esse elenco, junto com essa produção que já te segura no final dos episódios, faz com que você queira assistir e entender um pouco mais o que cada um dos personagens tem a oferecer a respeito de Desalma. Mas antes da gente falar dos atores, do elenco de Desalma, a gente tem que mencionar a cidadezinha de Brizda, que é muito bem colocada, com costumes em relação à cidade ucraniana, mas mostrando também a beleza do sul do Brasil. Além disso tudo, o uso da floresta, o uso da cachoeira, da natureza em si. É uma série que fala de bruxa, que fala de transmutação, que fala de possessão. Então, todo o uso dessa cenografia que a floresta traz, que a bruxa que usa aquele espaço faz, tudo isso é muito bem encaixado e muito bem feito, realmente faz todo um diferencial dentro dessa produção. Agora sim, falando um pouco do elenco. Desalma conta a história de vários núcleos. Então, só para você pensar, no ano de 88 existem dois núcleos principais, que é o núcleo das crianças que usam da escola, que vão participar do Ivana Kupala, e dos pais dessas crianças, que são os responsáveis por alguns andamentos sobre os acontecimentos que acontecem lá no ano de 88 com o desaparecimento da jovem. E além disso, ainda tem o núcleo de 2018, aonde ainda tem as crianças que eram crianças em 88 e agora são retratadas como adultos no ano de 2018, e tem as crianças de 2018, que são as crianças atuais, que fazem de tudo pelo Ivana Kupala, que mostram todos os mistérios, que isso passou de tradição de pai para filho, ou seja, todo aquele pensamento que acontecia de 88, ele vai passando as épocas até chegar em 2018. A série possui muitos atores tops, atores renomadíssimos, que são mesclados com atores jovens, atores que realmente têm uma participação muito boa dentro de Desalma, atores da nova geração que roubam a cena e que fazem de um jeito muito bem feito, mas ainda tem uma certa pegada de novela dentro desses atores. Então é um elenco jovem que ainda tem aquele negócio de eu quero ser um ator para aparecer em Malhação. Então não é. A Globo ela precisa investir nesses atores, na formação desses atores, pensando em atores de séries. Esquece um pouco o que era a novela. Hoje é uma nova produção, uma nova geração de atores que buscam isso. Inclusive os próprios atores antigos ainda têm essa pegada de novela. Só que são atores de grande gabarito e que conseguem, mesmo tendo essa pegada de novela, aquele negócio de início, meio e fim, de chorar, oh meu Deus, mesmo tendo essa pegada, eles conseguem se sobressair por terem um gabarito, uma história muito grande
em produções grandes, filmes e novelas, ou seja, são atores que roubam a cena. A gente tem ali Cláudia Abreu, Maria Ribeiro, que são atores realmente que são de grande gabarito. Agora, quem rouba a cena realmente é Cássia Kiss. Ela, como a bruxa, ela rouba a cena. É ela e o menino que faz o Anatoly, João Pedro, acho o nome dele. O garoto é excepcional. É uma série de suspense. É uma série que tem que trazer esse arrepio na pele. E tanto o Anatoly, o menino que faz o Anatoly, como a bruxa, como a Cássia Kiss fazendo a bruxa, são muito suspense. Eles têm uma pegada suspense muito forte dentro da série. E isso realmente, eles roubam a cena. Eles são o chamariz para Desalma. Uma coisa que é muito válido de colocar aqui é que existe toda uma preocupação da direção com o final dessa temporada de Desalma. Eles começam a explicar a história ali pelo primeiro, segundo, terceiro. Eles vão encaixando todos os pontos em relação a essa história. E aí, independente se você está falando de 88 ou de 2018, todas as histórias vão desembocar no último episódio, que é ali quando realmente finda, quando termina e que dá um final que, vou te falar, que deixa pouquíssimas pontas soltas. Sim, existem ganchos que podem ser usados para uma possível segunda temporada. Na verdade, já vou dar de cara a informação para vocês. Uma segunda temporada já está fechada para Desalma. Realmente uma superprodução não pode deixar de ter uma segunda temporada. Fez o sucesso, vai ter o sucesso dessa segunda temporada. Então Desalma já está renovada para uma segunda temporada. E existem ganchos que são ganchos muito bacanas que podem fazer parte dessa segunda temporada. Abrir um pouquinho mais do tempo de 88, falar um pouquinho mais da cidade, entrar mais na parte da bruxaria, na parte da possessão, falar um pouco sobre o tempo atual dos atores, o que o passado influenciou, incluir alguns personagens, ou seja, tudo pode acontecer, existem ganchos para a segunda temporada, mas os pontos da primeira temporada não ficam soltos para você entender, uma preocupação muito grande para você entender esse final. E é por essas e outras, numa história tecnicamente perfeita, algumas falhas em relação ao elenco que poderia ter uma preparação típica de série, mas que não pega muito, não tem muito problema em relação a isso. Uma produção que às vezes é lenta por conta de toda essa explicação, mas é uma produção que não pode ficar com menos de 4 estrelas. Então tá aqui a avaliação Vinícius aplaudindo, uma super produção que precisa fazer parte da sua lista e você vai realmente se interessar e gostar muito de assistir Desalma. E você, assistiu Desalma? Também achou que em alguns momentos ela é um pouco lenta e que poderia ter uma parte de suspense de arrepiar mais? Acho que o peso do suspense também não foi tão grande assim em vários momentos. Poderia ter mais momentos com esse peso do suspense, já que é uma série de suspense. O que você achou? Fala um pouquinho mais pra gente aqui nos comentários. A gente quer trocar bastante em relação a essa grande produção, uma produção brasileira, fazendo todo esse sucesso, ganhando prêmios, inclusive. Tudo em prol do nosso cinema tá sendo falado pelo mundo inteiro. O que você achou? Escreve aqui. Não se esquece de deixar o seu like. Você se esqueceu naquela hora que eu falei lá com você, né? Então faz o like agora. Deixa o seu like, vai lá, se inscreve no canal, pega esse vídeo, manda para um amigo seu que também gosta de série. Eu tenho certeza que ele vai se interessar pelo nosso conteúdo. Um conteúdo que só tem crescido cada vez mais. Muito obrigado pela sua paciência até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!